Diferenças, desigualdades, distinções, classificação, segregação. Disso a escola entende muito bem, principalmente a escola que a gente herdou da nossa sociedade ocidental. Seja separando por série, separando por gênero, separando por idade. A escola, ela entende muito bem disso. Não podemos negar que a escola produz e reforça as desigualdades que já existem na sociedade, só que dentro da escola. Daí vem a questão, como essas diferenças são produzidas e quais são seus efeitos colaterais? Existem efeitos colaterais? Será que há comprometimento do aprendizado dos estudantes? Por que determinados comportamentos dentro da escola ainda são combatidos, mesmo em 2020? Pode entrar, eu acabei de chegar, meu nome é Friday e esse é o Delta Drag. Antes de começar, eu queria primeiro agradecer a todo mundo nessa primeira semana do canal. Eu fiquei muito surpreso com o engajamento. Eu queria agradecer a todas as pessoas que se comprometeram a dar um retorno para mim, a todas as pessoas que compartilharam o conteúdo com seus colegas. Muito obrigado, tá? E eu queria agradecer a confiança de vocês. E esse vídeo, particularmente, ele tem um quê de pessoal. No primeiro vídeo hoje do quadro Sala de Aula, vamos discutir sobre a sexualidade que é ensinada na escola. E esse título, ele vem de uma vivência pessoal que eu tenho certeza que outros homens e mulheres da infância devem ter presenciado, que é uma expressão que particularmente eu vim entender quando eu me tornei adulto. Demorou um pouco de tempo para entender o que as pessoas queriam falar, o que as pessoas queriam dizer com aquilo. E quando eu descobri, me veio à mente como a mente do adulto ela é maliciosa, como a mente do adulto ela coloca e condiciona crianças em posições que as crianças muitas vezes nem conhecem. E sem dúvidas, ser visto como uma pessoa doentinha partiu de uma coisa que nos rodeia na sociedade e dentro da escola também acontece, que é a norma. Mas o que é essa norma? A gente pode entender de forma geral norma como aquelas obrigações, aquelas regras e padrões pré-estabelecidos que muitas vezes a gente banaliza e não para questionar. Não para questionar principalmente quais são os efeitos colaterais de estar perpetuando certos tipos de padrão, principalmente em relação a crianças e adolescentes. Para que a gente entenda melhor como a norma ela está presente na escola, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, é normal que os meninos eles tenham natural aptidão para o futebol e gostem de futebol. Assim como é normal que a quadra seja um espaço, por natureza, de direito dos meninos, enquanto as meninas ficam na arquibancada ou, quando muito consegue, com metade da quadra, porque isso é normal. Falando da norma, tem uma coisa que é importante ser frisado aqui. Algumas práticas que acontecem na escola, como por exemplo, colar chiclete no cabelo do estudante, colocar a cabeça do estudante dentro da privada, fazer piada com quem é gordo, alto, magro, baixo, negro. É normal, porque sempre aconteceu. E eu passei por isso. Bullying! Não, isso não é normal. Então, dentro do espaço escolar, muitas práticas elas se tornam banalizadas e naturalizadas, e aí é que está o problema. Mas, se a gente fizer um recorte e dar ênfase em questões relacionadas à sexualidade e gênero, o que acontece quando essa norma ela é contrariada? O que acontece quando, por exemplo, uma das meninas que deveria ficar na arquibancada quer jogar bola com os meninos? Ou até mesmo quando um dos meninos que deveria estar jogando bola não quer jogar bola, quer brincar com as meninas. Uma vez a norma posta, historicamente a gente percebe que poucos momentos ela é questionada. E quando algo difere do que comumente se vê, do que é normatizado, vira alvo de exposição, tentativa de correções e principalmente questionamentos. Até porque a escola ela não está pronta para lidar com esses desvios de comportamento, principalmente na perspectiva binária gênero-sexual, se vocês me entendem. Quando eu falo cisgênero, eu estou falando de pessoas que biologicamente nascem macho e fêmea e devem se comportar respectivamente como homem e mulher. Elas são alvos dessas imposições de correção de comportamento
vítimas de violência facilmente e principalmente questionadas. Por que você não se encaixa nos padrões? Por que você não se senta como uma menina? Olha, a gente não precisa ir tão longe para perceber de como isso ainda está sendo difundido em diversas escolas aqui do Brasil e no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo todo. Se fala tanto em não se ter educação sexual na escola que não se percebe que ela já é praticada. E ela não é praticada numa aula específica ou uma última aula que acontece num horário sem ninguém saber. Ela acontece em todos os espaços. A partir do momento que pessoas que desviam do que a norma impõe são alvos de correção, são alvos de tentativas de ajuste para sobreviver no espaço. E sim, existem práticas de educação para a sexualidade na escola, mas não é qualquer sexualidade, é uma prática educacional para a heterossexualidade. Eu não vou nem abrir um leque para falar das minhas experiências em relação às tentativas de correção, porque de professora me rezando, recebendo carão dizendo assim: meu filho, você passa por isso? Por que você não se comporta como homem? Então, grande parte da minha vida, e eu creio que de muitas das pessoas que estão assistindo isso, certamente em algum momento foi culpabilizado pela violência que sofria. Enquanto profissional de educação, e quando eu falo profissional de educação, eu estou me referindo a qualquer pessoa que trabalha na escola. Qualquer pessoa que trabalha na escola se inclui como profissional da educação. Muitas vezes reproduzimos práticas que a gente não tem consciência de que está reproduzindo, que acabam reforçando a naturalização dessas correções. E a escola deixa de ser um lugar onde a diversidade deveria ser algo natural para ser algo combatido. Uma vez que a gente carrega inúmeras concepções ideológicas em relação ao que um homem ou uma mulher tem que ser, que a gente esquece de deixar as crianças e adolescentes livres para serem quem eles quiserem ser. Tô ficando com um tom de voz agressivo. Calm down, Beyoncé. E na escola, a LGBTfobia, ela muitas vezes acontece de forma explícita ou silenciosa, mesmo que não tragam danos físicos por meio de agressões, mas isso tem um peso psicológico muito grande para os estudantes. E a banalização dessas práticas é algo preocupante, porque na cabeça de algumas pessoas é normal cometer racismo com pessoas negras, é normal cometer violência com quem é LGBT, porque sempre aconteceu. Então, sempre aconteceu, não vou questionar, não vou combater. Muitas vezes, enquanto professor e enquanto estudante, eu presenciei inúmeras práticas de preconceito. Obviamente que enquanto professor eu combati, mas quando eu lembro do que muitos dos meus colegas sofreram na época da educação básica, eu me pergunto, cara, você é um adulto, você tá lá vendo isso. Você tem noção, eu acho, do que isso pode acarretar para uma pessoa. Faça alguma coisa. Intervenha. Porque vidas, elas valem mais do que uma aula. Então, não faz sentido dizer assim, ei, para aí que eu quero dar minha aula. Não! Aproveita essa discussão para ensinar algo que vai além do cognitivo, até porque a gente não pode esquecer que a escola, ela está no âmbito de educação interdimensional. A gente não está na escola só para educar o cognitivo. O emocional, ele deve ser levado em consideração, porque sem o emocional, não há cognitivo. Então, enquanto profissionais de educação, a gente tem que ter atenção a essas questões, porque esses adolescentes e crianças, eles estão em fase de formação. Então, se em algum momento da vida elas aprenderam a ser preconceituosas, elas devem aprender a respeitar o outro. Elas devem aprender a conviver com a diversidade e aceitá-la. Aceitar, pô, não sou obrigada a aceitar. Elas são obrigadas a... Não, vai aceitar mesmo, tem que aceitar. Vai ter que aceitar, não vou editar o vídeo não. Vai ter que aceitar mesmo. Oxi. Aí vou fazer o quê? Ficar em casa, é? Parar de dar aula, me exonerar? Só pra agradar o povo? Eu quero que a Damares me dê strike. Então, eles estão num processo de formação de personalidade que eles sim podem aprender e ter mudança nas suas práticas. Até porque a escola deve parar de validar qualquer prática de violência que vá de encontro ao respeito da diversidade que naturalmente existe na sociedade. Porque a gente tá em 2020, não dá pra mais fingir que nós LGBTQI+, existimos. Existimos e merecemos respeito.
A gente não tá querendo mais direitos, a gente tá querendo o básico. A gente tá querendo poder ir para uma escola, ter uma educação de qualidade, ter condições de desenvolvimento cognitivo decente, sem que o nosso emocional seja mais afetado do que já é. E isso faz com que muitas pessoas elas se coloquem numa caixa, como falam, armário, velam sua sexualidade na tentativa de sobreviver nos espaços que estão. E em alguns casos, pessoas levam isso para a vida adulta. É inegável de como a nossa sociedade, principalmente a escola, ela educa para a heterossexualidade. E é preciso ficar atento aos efeitos de tudo isso. A gente precisa falar sobre essa heterossexualidade compulsória que é colocada sobre crianças e jovens desde a infância. Isso é algo muito preocupante, principalmente quando se há tentativa de corrigir comportamentos para se adequar à perspectiva heterossexual. Na escola, a gente vai ter inúmeros efeitos disso, e um deles é um baixo desempenho escolar e a evasão escolar. A evasão principalmente se dá pelo fato de estar num espaço onde é alvo de violência e não se há resolução desse problema. Muitas vezes se culpabiliza a vítima, achando que ela é responsável por tudo aquilo que ela passa, até porque, né, você está pedindo para ser alvo de violência. Também não quero aqui jogar a culpa no colo do professor em momento algum, porque tudo isso é reflexo de uma ausência de políticas públicas de formação iniciada e continuada dos profissionais de educação para lidar com questões referentes à diversidade. Eu não entendo como você vai ser formado em uma licenciatura para lidar com seres humanos e a parte pedagógica, psicológica das relações interpessoais ela ainda é muito pequena no currículo. Conviver com a diversidade significa respeitar o outro e não combater o outro por ser diferente. E praticar isso é um bom começo para que a gente tenha mudanças dentro do ambiente escolar. Eu sei que dentro da minha bolha, enquanto profissional da educação, eu me deparo com exemplo de jovens altamente empoderados, jovens LGBTQI+, como meus estudantes Kevin, Riara, que terminou o ensino médio ano passado comigo, e a Poliana. Então, isso às vezes me traz uma sensação de que todos os problemas de todas as escolas foram resolvidos. Nossa, ainda tem pessoas precisando escutar isso. Escutar que você não está doente, você não é doente. Você é diferente e a diferença é algo normal na nossa natureza. Então, eu sei que hoje em dia, graças à internet, as pessoas podem entrar em contato com pares, coisas que na minha época eu não lembro de ter uma pessoa abertamente gay na minha escola que eu pudesse conversar ou me aproximar. Mas vocês, jovens LGBTQI+, busquem se fortalecer enquanto comunidade, busquem se ajudar. E o mais importante, se vocês vivem alguma prática de discriminação na escola, denunciem, exponham. Tentem buscar pessoas dentro da escola que possam amparar vocês, porque certamente tem. Certamente vai ser uma pessoa que trabalha na cozinha, ou um professor, ou uma pessoa da secretaria. Eu sei porque na minha época de escola eu tinha poucas pessoas, mas elas foram suficientes para garantir que eu me sentisse motivado de estar no ambiente escolar. A evasão de LGBTs da educação básica ainda é um fato, principalmente das pessoas trans. Elas não se sentem acolhidas nesse espaço, então qual a razão de permanecer? E caso você tenha alguma denúncia para fazer, tem o Disque 100, que é como o pronto-socorro dos direitos humanos, que é um serviço gratuito de apoio a vítimas de violação de direitos humanos. E lembrando que estar na escola é um direito de todo mundo. Todo mundo tem direito de frequentar a escola e permanecer nela. Como eu disse agora há pouco, na minha trajetória escolar, eu encontrei algumas pessoas que foram fundamentais para minha permanência na escola e principalmente por me aceitarem e respeitarem como eu sou, sem nenhuma malícia, sem nenhuma tentativa de correção ou até mesmo de me diminuir pelo fato de ser um homem gay. Então, eu quero aproveitar esse momento, deixa um relato aí de uma pessoa que você viu como herói ou heroína para a tua vivência na escola. Agradece essa pessoa, fala para ela como ela foi importante para você ser essa pessoa que você... Até porque a diversidade é um fenômeno natural e sim, a gente deve e pode ser feliz do jeito que a gente é. Até a nossa próxima aula no Delta Drag.